Bom dia, gente, tudo bem? É a minha primeira vez em cima de um púlpito. Uma vez eu já participei com uma amiga, mas eu estava com algumas amigas, né? Era uma roda de conversa. E hoje é a primeira vez e eu estou muito feliz, eu não sei porquê, mas eu estou muito em paz. E o convite foi da minha amiga, da Michele. Glória a Deus pela tua vida que me impulsionou a estar aqui hoje, me encorajou. Eu não sei como eu vim, mas eu vim. Eu acho que eu fui realmente compelida pelo Espírito Santo de Deus, porque é difícil falar em público, né? Eu não sei se vocês gostam, mas com certeza foi Deus que me trouxe. E eu creio que tem algo que Ele quer hoje tratar no coração de vocês, falar com vocês através da minha vida e do testemunho, do breve testemunho que eu vou compartilhar. Amém? Bom, já falei que eu estou alegre de estar aqui, né? Eu não conhecia a melhor idade, só de ouvir falar, nunca passei aqui, nunca assisti um culto aqui, mas eu vou dizer para vocês, eu não vou prometer, porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Mas quando der, eu vou vir aqui de novo, porque vocês são muito queridas. Eu já conheci algumas, né? Não todas, mas eu espero no final poder abraçar todo mundo, mas são muito queridas e esse ministério eu creio que vai alcançar aí gerações, para a glória de Jesus. Amém? Gente, então, uma semana antes de eu receber o convite da Michele, eu vou pedir que vocês abram em Salmos 116 primeiro, e aí eu vou explicando. Salmos 116, eu vou ler só um versículo breve. É o versículo 15. Amém? Salmos 116, versículo 15. Uma semana antes de eu receber o convite da Michele, eu estava no enterro de uma tia muito querida minha. Essa tia, ela tinha 90 anos e ela era uma serva boa e fiel. Ela foi a responsável pela minha conversão. Então, assim, eu não considero que eu estava de luto, porque eu sabia que ela tinha combatido o bom combate, né? E que ela estava realmente a caminho de uma nova morada, na morada celestial, o lugar realmente da onde ela foi criada para estar, com Jesus. Mas eu achei interessante, eu creio que às vezes a gente pensa, né? Mas Senhor, o que eu vou ministrar, né? Qual palavra eu vou falar? Porque eu não tenho nenhum testemunho assim, uau, tipo uma cura de uma doença ou nada muito assim que a gente pensa que não precisa ser nesse nível para você poder, né, subir ao púlpito e pregar e compartilhar. Mas depois eu entendi, até hoje aqui no momento de louvor do Davi, eu tive a convicção de que o nosso maior testemunho é a nossa salvação. O nosso maior testemunho é a nossa conversão. E aí eu vou trazer a respeito um pouco da vida, da trajetória da minha tia Sebastiana, porque ela foi responsável de eu estar aqui hoje. Eu tenho certeza que o fato de eu estar aqui hoje é fruto, né, de uma oração, de um choro, de lágrimas, de joelho no chão, por ela, que foi quem orou e quem separou tempo realmente para ser profética na minha vida. Então, no Salmos 116, verso 15, diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Apenas isso, tá? Então, vamos lá. Eu já fiz a breve introdução para vocês a respeito da minha tia. Ela era, de fato, uma serva boa e fiel. Ela era uma mulher verdadeira, uma mulher de provérbios, uma mulher que serviu a Deus do início ao fim da vida. Eu tenho uma família muito grande, mas a minha família toda é uma família de católicos. A tia Sebastiana era a única evangélica e ela era uma tia agregada, porque entrou para a família porque casou com um tio, né, irmão do meu avô. Então, ela era a única evangélica e ela sempre orou muito pela minha conversão, não só pela minha, mas de toda a família. Porque ela queria ver as pessoas ali na nossa casa, na nossa família, se rendendo a Cristo. Então, eu sempre recebi essa cobertura espiritual da minha tia Sebastiana, tia-avó, né? Que era uma avó que eu considerava também, por conta da idade dela. Então, por muito tempo ela orou por mim, não só por mim, mas por toda a minha família. E aí, no dia lá do enterro dela, foi um enterro muito diferente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no enterro de quem é salvo, né, filho de Deus, de um servo de Deus, e quem, infelizmente, não encontrou Jesus ou não se disponibilizou, né, para ele. Eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade, mas tem muita diferença. O enterro de um cristão, o enterro de um servo de Deus, ele consola a gente. A gente vai, às vezes, precisando de um consolo, né, de uma palavra, mas a gente é consolado. E lá no dia, né, do velório, tinham poucas pessoas, mas alguns amigos da igreja onde ela servia na igreja presbiteriana de Piraquara.
E por anos ela serviu nessa igreja. E lá tinha o pastor dela, um pastor jovem até, e tinha lá os irmãos na fé, os amigos, todos com a idade assim, muito próxima, 80, 90 anos também, mas eu acho que ela ainda era mais idosa. E foi muito gostoso estar no meio daquela gente, porque que povo cheio de fé, cheio da presença de Deus, que povo convicto, né? E certo da missão maior, né, que existe para eles, né, enquanto filhos de Deus. E só para eu não me perder. Então, foi muito prazeroso para mim estar ali, com certeza, sem sombra de dúvidas, eu fui muito consolada por aquele povo, né, por aqueles vovôs e vovós, que com certeza eu abracei eles com esse carinho, e eu agradeci pela oportunidade de ter crescido, mesmo que em tão pouco tempo ali no velório, eu cresci com o testemunho de muitos, e eu vou compartilhar alguns. E então essa o breve relato assim da minha tia. Ela foi muito elogiada ali no momento, né? Enquanto a gente estava ali no velório, o pastor deu uma breve palavra e ele falou a respeito desse versículo que eu trouxe: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E algumas pessoas relataram a respeito dela, do movimento que ela fazia na igreja, da condução, né, dos ministérios que ela serviu, da forma como ela se dedicou mesmo à palavra de Deus e o quanto que ela era uma mulher que o tempo todo ela estava pronta para encorajar, né, para levar uma palavra de ânimo. Enfim, foi muito gostoso estar ali, né? Por mais que a saudade fosse grande, óbvio, dela, né? E a gente entende, sabe que a saudade fica, e aos poucos ela vai diminuindo. A gente estava certo, convicto e consolado que ela estava indo para a morada celestial dela, que é, no nome de Jesus, a nossa morada, a morada de cada um de nós aqui. Breve, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer, eu creio. Tem muita oração ainda para a gente clamar, orar e buscar em Deus, né? E depositar nele, mas breve a gente vai para Jesus. E esse tem que ser o nosso maior desejo, amém? Então, eu também tive a oportunidade de falar de agradecer, de falar algumas poucas palavras no velório da minha tia. Eu fui a única da família que falei, e eu falei mais ou menos o que eu estou falando para vocês hoje, que a tia Sebastiana ela foi responsável pelo legado que ela deixou em mim, né? Um legado de fé, um legado de serviço, um legado de rendição mesmo, né? E graças a ela, sem sombra de dúvidas, eu entreguei minha vida para Cristo e esse é o maior legado. E foi isso que eu compartilhei ali naquele momento com todas as pessoas. E o que eu queria só ressaltar para vocês com essa breve introdução que eu fiz a respeito da minha tia de 90 anos é que, às vezes, a gente não tem noção de onde as nossas orações vão chegar, né? Às vezes, a gente não tem noção do quão proféticas são as nossas orações na vida de alguém que a gente ama. E talvez a tia Sebastiana, eu creio que ela tivesse, porque ela viveu muito tempo, 90 anos, e ela viu muita coisa acontecendo na minha vida. Ela me viu casar com um pastor, né? Onde que isso aconteceria? Eu sendo de uma família católica, não tendo convívio nenhum, né, com essa realidade. Mas assim que eu me converti em 2016, eu logo conheci o meu marido, o pastor Léo. Então eu tenho certeza que a tia Sebastiana ela pôde desfrutar colher mesmo os frutos da oração que ela separou, né, para a minha vida, que ela realmente dedicou à minha vida. Mas, às vezes, a gente não tem essa noção, não tem essa dimensão, né? Às vezes, a gente ora e não vê as coisas acontecerem. Mas a gente sabe que existe um mundo espiritual e as coisas acontecem no tempo de Deus. E hoje eu queria trazer para vocês, mais encorajar vocês a continuarem, a perseverarem em oração. Existe algo da parte do Senhor para vocês nesse sentido, sabe? As orações de vocês, elas têm um peso muito grande. E elas podem, de fato, alcançar, mudar e transformar vidas, né? Vidas, às vezes, próximas de pessoas que vocês amam, que talvez ainda não tenham realmente entregado o coração para Cristo, mas vidas, às vezes, que estão rodeando vocês, amizades, pessoas, né, que convivem, vizinhos, enfim. E que a gente tivesse isso no coração hoje, né? Que as nossas orações, elas chegam em lugares que às vezes a gente nem imagina e que elas nos permitem colher frutos que às vezes a gente até esquece. Caramba, eu orei por isso. Hoje eu vivo aquilo que eu orei, né? E a gente precisa se atentar a isso, da gente realmente não esquecer das orações que a gente fez, né? E da gente sempre bem dizer a Deus, porque Ele é poderoso e Ele ouve a gente o tempo todo. Amém, gente? Então, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do 17 ao 18, o apóstolo Paulo ele nos instrui, né? A sempre orarmos e a sempre sermos agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Então,
da gente realmente levar em consideração o nosso tempo de oração, da gente não negligenciar o nosso tempo com Deus, nosso devocional, nosso tempo de oração, sabendo que é nesse tempo, é nesse momento que grandes coisas o Senhor faz, né? Através dos nossos pedidos, dos nossos clamores e das nossas súplicas. Eu sempre fazia questão, quando eu estava com a tia Sebastiana, de agradecer ela. Eu falava: tia, olha, muito obrigada pelas tuas orações. Eu sempre fiz questão disso. Ela sempre passava o Natal lá em casa, né, com a minha mãe, porque o meu tio, marido dela, faleceu bem jovem. Então, ela ficou viúva por muito tempo. E eu sempre falava: tia, muito obrigada. Eu lembro que teve uma época... Tá muito rápido ou tá bom? Tá. Teve uma época que eu namorava um menino muito aleatório, do mundo, assim, sabe? E não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com os planos que Deus tinha para minha vida. E depois eu fui descobrir que a minha tia Sebastiana orou para que a gente terminasse. Porque ela dizia que aquele menino não era para mim, não tinha nada a ver comigo. E eu tenho certeza que eu só terminei porque ela orou. Eu tenho essa convicção. Porque era alguém que era uma discipuladora para mim. Era uma cobertura espiritual. E como é importante a gente ter uma cobertura espiritual. Aqui na nossa igreja a gente trabalha nesse sentido, né? A gente tem as células e tem o discipulado 1 a 1. Quando a gente não consegue ali o discipulado 1 a 1, que às vezes é mais difícil, a gente faz os GDs, os grupos de discipulado. Então isso é muito poderoso. A gente ter essa cobertura espiritual faz todo sentido, né? No mundo espiritual também. Então, eu hoje, na época, se eu soubesse que ela orava para eu terminar, eu ficaria brava, sem sombra de dúvidas. Que eu ainda não tinha o discernimento, né? E eu ainda não tinha chegado ainda na minha conversão. Mas hoje, com certeza, eu sou muito grata por essa oração dela, por esse tempo que ela se dedicou a mim. E, com certeza, eu fazia questão: tia, olha, casei com um pastor, isso é fruto da tua oração. Isso é fruto das tuas lágrimas, do teu clamor. Porque não tem como eu casar com um pastor. Da onde eu vim, né? Não tinha como. Então, graças a Deus, eu hoje tenho... Eu hoje vivo respostas da oração da minha tia Sebastiana, por isso que eu quis trazer ela. E eu não tenho dúvida também que esse momento aqui, como eu falei, é fruto também da oração dela. É parte de um legado que ela deixou em mim, né? E Deus tocou na Michelle para falar comigo. E com certeza, assim, hoje eu ainda... Não só hoje, mas eu acho que eu ainda vou viver por muito tempo, eu vou colher por muito tempo os frutos das orações que um dia ela fez na minha vida, né? Pela minha vida. E não vai parar em mim, com certeza, porque eu vou honrar esse legado. E eu vou falar com vocês hoje a respeito de legado também, né? Então, todo mundo entendeu? Ficou corrido? Não, né? Podemos continuar? Amém? Tá. Duas coisas, então, que eu vou trazer para vocês, 2 pontos, do que eu aprendi com essa tia de 90 anos. E o primeiro ponto é a respeito de um legado, sobre a gente deixar um legado espiritual, principalmente, na vida de alguém. Né? A tia Sebastiana, de fato, ela é responsável pela minha conversão. Eu tenho uma mãe, graças a Deus, eu tenho uma família muito bem estruturada, mas eu não tinha ninguém como a tia Sebastiana que tinha esse discernimento, que tinha sabedoria do alto, sabe? Que tinha essa compreensão da palavra de Deus e vivia de fato. Então, a minha mãe é uma querida, eu me dou muito bem com a minha mãe, mas ela ainda está caminhando. A minha mãe é continuação de um legado que a tia Sebastiana deixou em mim. Hoje eu que estou discipulando a minha mãe. Então, hoje eu ainda sou a única evangélica da minha família. E o meu marido é um doido de ter entrado numa família dessa. Estou brincando. Ele é muito amado, muito querido. A minha família ama, graças a Deus, o pastor Léo. E assim, voltando, né? Então, a minha mãe, eu tenho certeza que breve ela também vai se batizar, ela também vai se converter. E é a extensão, né, daquele legado que a tia Sebastiana deixou em mim. E então, da importância da gente deixar um legado espiritual na vida de alguém. E eu não sei, às vezes, né, tem alguém aqui que possa estar pensando ou estar dizendo: caramba, será que igual a essa menina, será que igual a Loiane, eu tive alguém que orasse por mim dessa forma? Talvez não. Talvez vocês realmente não tiveram pessoas que se levantaram com essa disposição toda de clamar, de jejuar, de ajoelhar, de orar por vocês, né? Dia, noite, noite, dia, porque ela era uma mulher de oração. Mães, talvez vocês tiveram também, não sabem. Talvez uma amiga próxima ou alguém que um dia fez um convite para vocês estarem aqui. Talvez uma breve oração mudou a vida de vocês. Eu não sei se todos aqui são convertidos. Eu não sei se todos aqui já são batizados. Quem aqui ainda não é batizado? Você, a senhora? Mais breve a gente vai batizar a senhora em nome de Jesus?
Amém. Então, graças a Deus, todos aqui tiveram a oportunidade de entregar a vida para o Senhor, né? E pronto, e ter esse ato público, né? De fé, de compromisso com Deus, que é o batismo. E talvez, assim, vocês podem pensar, caramba, não tive essa pessoa orando por mim, mas talvez o legado que Deus queira tratar com vocês hoje, eu senti muito isso no meu coração, era a respeito até sobre um legado de perdão. Eu não ia falar de perdão, mas o Senhor me incomodou muito para falar a respeito do perdão. E aí, deixa eu me encontrar aqui, para eu falar exatamente aquilo que está no meu coração, que Deus colocou no meu coração. Eu escrevi assim, no momento que eu estava fazendo a palavra, independente, né, se você teve ou não alguém que te cobrisse espiritualmente, talvez você teve ou talvez não teve, mas talvez teve e não sabe até hoje, né, alguém que orasse por você. Mas independente disso, se hoje você está aqui, tenha certeza que o amor e a misericórdia de Deus sobre a tua vida, ela é muito mais poderosa do que qualquer oração que fizeram ou deixaram de fazer. Amém? Então, o amor de Deus e a misericórdia de Deus pela tua vida é muito poderoso, é muito grande. Então, talvez o maior legado que Deus tenha para você hoje, né, seja o de perdoar. Talvez o Senhor espera de você um legado de perdão. E eu não sei se, de repente, aqui tem pessoas que... Eu não sei as demandas de vocês, digamos assim. Eu não sei as lutas maiores de vocês, as lutas mais comuns de vocês. Eu não conheço a maioria, eu não conheço ninguém. Conheci agora de manhã, disse, né, disse? Oramos juntas na sala de oração, mas eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, né? Eu não sei se às vezes é alguma situação de abandono ou alguma situação de ingratidão na vida de vocês. Eu não sei se todo mundo aqui tem família unida. Eu não sei se tem alguém aqui que não é tão abraçado pela família ou não é tão bem assistido, né, pelas pessoas com quem convive. Mas eu sei que o Senhor trouxe isso muito forte no meu coração a respeito do perdão, a respeito de vocês realmente viverem, construírem esse legado de perdão e deixarem para quem for ficar após vocês, né? Seja um parente, seja um amigo, seja um filho, seja um neto, seja uma nora, um genro, eu não sei. Mas é a respeito de vocês realmente se examinarem. A palavra de Deus fala para que a gente se examine o tempo todo, né? O Espírito Santo sonda, ele já conhece exatamente os nossos pecados. Ele sabe tudo a respeito de nós. Mas é preciso também que a gente se examine, para que a gente tome consciência de onde a gente precisa melhorar, né? E de quem a gente precisa perdoar. Então, eu queria muito reforçar com vocês essa parte do legado que vocês... É importante vocês deixarem. Eu acho que o legado, ele dá sentido para a nossa vida. É muito ruim você pensar que, caramba... será que quando eu morrer, será que quando eu deixar, né, essa vida e partir para Jesus, será que alguém vai sentir falta de mim? É muito ruim quando você pensa que eu acho que não, eu acho que ninguém vai sentir falta de mim. Espiritualmente falando, tá, gente? Será que alguém vai sentir falta das minhas orações? Será que alguém vai falar, caramba, Loiane, serva boa e fiel, eu vi ela o tempo todo na igreja, servindo, amando Jesus, celebrando Jesus. Não importa o que ela estivesse fazendo, era o tempo todo... Não com um sorriso no rosto, porque a gente é humano também, né? E eu sou psicóloga e eu entendo as emoções. Mas a gente não é dominada pelas emoções. A gente é dominado pelo Espírito Santo. Então, mesmo nas adversidades, nas lutas, é a gente permanecer em Deus. É permanecer nele, é permanecer servindo a Ele, na obra dele. Amém? Então, com certeza, o legado ele traz sentido para as nossas vidas. Ele traz esse propósito, né? Qual o meu propósito aqui? Será que é só passar? Eu sei que eu estou aqui de passagem, mas será que é só uma passagem breve, rápida? Ou será que é uma passagem que precisa ser intencional, que precisa deixar algo, né? Que precisa gerar fruto? E é a respeito disso que eu queria falar. Então, que vocês possam estar buscando, se examinarem de fato e perceberem se existe algum perdão para ser liberado, né? Algum pedido de desculpa. Enquanto eu louvava aí, enquanto a nossa amiga, que eu esqueci o nome, que vocês aqui têm nomes difíceis, igual o meu, Ivanise. Enquanto a Ivanise orava, enquanto a senhora orava, desculpa, eu sentia... Um minutinho, peraí. A outra... Gente, eu não tenho experiência nenhuma com essas coisas, peraí. Então, enquanto a senhora orava,
Deus foi me trazendo à memória uma pessoa, não são muitas não, graças a Deus, que eu precisava liberar perdão. E assim, eu já aceitei aquilo, eu falei, eu sou muito obediente. Quando Deus já incomoda, eu não tenho dificuldade de pedir perdão, graças a Deus. E aí, quando Deus incomodou, eu já falei, ok, Deus, eu já entendi, eu preciso resolver essa situação. Foi uma situação recente, tem uns 15 dias, 20, e eu preciso realmente sentar com essa pessoa que Deus trouxe o nome no meu coração para resolver. Porque como que eu vou deixar um legado poderoso de amor, de poder, de misericórdia, se eu tenho essas desavenças ainda não tratadas? Eu não posso. Por isso que a gente precisa se examinar o tempo todo. Então, se eu quero dar continuidade a esse legado que a tia Sebastiana deixou na minha vida, eu preciso fazer por onde, né? Não que ela fosse perfeita, ela era humana como a gente, mas ela era uma serva que entendia que ela precisava o tempo todo o quê? Da ajuda do Espírito Santo. E a gente é dependente dele o tempo todo, até para pedir perdão, porque não é fácil pedir perdão. Quem é que acha fácil pedir perdão? Quem é que acha difícil? Sim, eu tenho facilidade em perdoar, mas às vezes até você organizar um momento, você esperar a oportunidade, você usar as palavras certas, isso tudo demanda, é um desgaste emocional, psicológico, é um desgaste espiritual, mas em Deus a gente pode, amém? Então que a gente não abra mão desse legado espiritual na vida das pessoas que nos cercam, principalmente pessoas da família. Eu falo muito, às vezes eu converso com meu marido, eu falo caramba, Léo, a gente cuida de tanta gente, a gente abençoa tanta gente, a gente ora por tanta gente. E que dificuldade, às vezes, é cuidar e amar e abençoar os nossos, sabe? A nossa família, que a palavra fala, né? Que profeta de casa não tem honra. E é mais ou menos por aí. Às vezes, a pessoa da rua para te ouvir, mas quem está do teu lado em casa não quer te ouvir. E isso é chato, isso incomoda, isso é desconfortável, isso é triste. Quantas vezes já choramos juntos por essas causas? Só que, assim, eu entendo que a gente não pode abrir mão disso, por mais difícil que seja. Família é projeto de Deus. Foi Ele que deu para a gente, os nossos parentes abençoados, né? Meu avô dizia, meu avô morreu com uma idade também elevada, já com quase 90, e eu era muito apaixonada por ele. Ele dizia que parentes, eu não sei se alguém conhece esse ditado, são os dentes e às vezes doem, né? Ele dizia muito isso. E graças a Deus, meu avô também ele era muito católico, mas no final da vida, ele entregou a vida para Jesus, meu marido fez a oração e a gente crê hoje na salvação dele. Meu avô foi salvo, para a glória de Jesus. Então, assim, é da gente realmente não desistir dos nossos, né? Eu acho que o nosso primeiro ministério é a nossa família. E tem uma palavra, uma promessa que está na Bíblia, né? Que fala a respeito de eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu sempre falo que eu e a minha casa não é só eu, meu marido e minha filha. Isso não é muito meu umbigo, né? É muito as minhas coisas. E a gente não veio para esse mundo para isso. A gente veio para realmente transbordar das bênçãos do Senhor na vida dos nossos. Então eu falo, é eu e minha casa, então é eu e minha sogra, é eu e minha mãe, é eu e meu padrasto, é eu e minhas cunhadas, é eu e meus irmãos, é eu e os meus primos, é eu e os meus tios. Somos todos, eu e toda a minha casa, toda a minha família, toda a minha parentela serviremos a Deus. Então que a gente tenha isso muito forte dentro do nosso coração, que a gente não pare, que a gente não desanime, que a gente continue, que a gente persevere em oração, porque tem poder na oração de um justo, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Amém, gente? Eu estou com tempo? Tá? É até que horas? Ah, então tá bom. Então, ó, esse é o primeiro ponto, para vocês não esquecerem. Deixem um legado espiritual na vida de alguém. Pode ser na vida de uma amiga, pode ser na vida de uma vizinha, mas não desistam de deixar um legado na vida daqueles que foi projeto de Deus para a vida de vocês, família. Não importa se eu estou de mal com meu filho, se eu estou de mal com a minha nora, se eu estou de mal com meu genro, com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe. Hoje, eu creio que o Senhor vai te dar a oportunidade, o tempo oportuno, as palavras certas, o momento certo, para você se arrepender. Ah, mas quem errou foi ele, foi ela. Mas você que é o filho de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós é que precisamos ceder primeiro, amém? Quem gosta de ceder primeiro? Glória a Deus. Então, somos nós quem vamos ceder primeiros e orar a respeito de um tempo oportuno para que a gente possa realmente se arrepender, pedir perdão e continuar avançando, porque a obra de Deus é muito grande. E não tem nada a ver com idade.
Eu imagino, não sei, talvez eu seja mais nova aqui, eu tenho 32 anos, mas não tem nada a ver com idade. Quantas promessas a gente vê o Senhor cumprindo na vida de tantos profetas na Bíblia, já com idades avançadas. Então, assim, há muito da parte de Deus para cada um de vocês, mas vocês precisam fazer a parte de vocês, amém? Precisamos fazer a nossa parte. Então, peçam perdão, não deixem passar a manhã de hoje sem vocês se examinarem e realmente identificarem se há algum pedido de perdão que precisa ser feito para vocês continuarem, amém? O segundo ponto é, tenha convicção da sua salvação. E o tempo todo no velório, eu resumi para você brevemente para vocês como foi, mas o tempo todo no velório da minha tia Sebastiana, de 90 anos, foi um clima diferente. Não foi ruim, não foi pesado. Foi um clima bom, gostoso, a gente louvou a Deus. Tem um louvor que talvez vocês conheçam que fala assim, grandioso és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. E elas, as amigas que serviram com elas, né, serviam com ela no ministério, acho que ministério das Débora que fala, de intercessão, né? Ela servia nesse, mas no outro que agora eu não lembro. Elas recitando, como é que fala? Salmos, né? Que a gente faz muito isso, é mais gente antiga, né? Que recita. E ali elas estavam, cada um recitava um salmo diferente. E assim, foi um culto, foi um momento lindo com Deus, foi um retiro espiritual aquele velório. Então, foi muito poderoso e o clima realmente estava muito diferente. E como eu falei, né? Lógico, saudade, choro. Eu chorei de saudade, mas eu chorei feliz, certa de que ela estava indo para o lugar que era dela, que o Senhor havia preparado para ela. E o desejo no meu coração, que era muito forte, que era muito latente, era: Senhor, eu quero isso. Eu não quero viver nada diferente disso. Eu quero realmente absorver esse legado, eu quero tomar posse desse legado, para que eu tenha um final feliz como a minha tia Sebastiana. Que a palavra de Deus fala, né? Jesus afirma que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está lá em João 11, 25. Então, a gente sabe que ela não morreu. Ela tem a vida eterna com Cristo. Então, eu não quero nada menos que isso. Eu quero essa convicção. E ela tinha essa convicção. Todo mundo ali tinha essa convicção por ela. Todo mundo dizia: ela agora está com Jesus. E eu ouvindo aquilo, prestando atenção: meu Deus, eu quero que os meus amigos tenham essa mesma convicção no dia que eu for para Jesus. Eu quero que o meu velório não seja num clima ruim, mas seja nesse clima maravilhoso, gostoso, de adoração a Deus. A gente estava celebrando Jesus. Mesmo com a saudade que a gente, né, com a falta que ela ia fazer, com a saudade que a gente ia sentir. Então, amém, gente? Então, eu vou contar agora uma situação que teve também de um senhorzinho que era amigo dela, servia junto com ela na igreja. Eu não lembro o nome dele, mas ele tinha 83 anos. E ele chamou atenção porque ele foi um dos que falou para ela, né, ali naquele momento, agradecendo, dizendo o quanto que ela realmente foi uma serva boa e fiel, sempre pronta a obedecer, a servir, pronta a dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma oração que fosse. E ele começou a falar a respeito do que ele estava vivendo. Ele já tinha sido ele foi enganado por um câncer, né? Ele está lutando contra um câncer no intestino. E ele, muito velhinho, muito idoso, ele estava ali com um saquinho, uma sonda, né? Eu não sei exatamente, mas acho que uma sonda, porque câncer no intestino. Então, acho que era necessidade, né? Que vai para aquele saquinho. E assim, ele dizendo o quanto que essa situação que ele estava passando, que ele estava enfrentando, essa doença, né? O quanto que isso aproximava ele de Deus. Ele trouxe uma perspectiva assim muito poderosa, porque às vezes a gente tá com um problema, é muito natural da gente, a gente é humano, então é muito natural da gente reclamar, da gente murmurar, apesar da gente saber que não provém do Senhor isso. A murmuração é um demônio, então a gente não deve murmurar. A gente deve correr da murmuração. A gente deve correr da reclamação. E não é fácil, é difícil, por isso que a gente tem que se examinar o tempo todo. Mas aquele senhor com aquela dificuldade gigantesca de um câncer, porque provavelmente ele sentia fraqueza, sentia dores e tinha as limitações dele, ele estava ali, porque ele entendeu que a missão dele era muito maior do que vencer um câncer. Tanto é que eu perguntei para ele no final, eu gosto muito de conversar, né, Disse?
Eu fui na sala de oração, ó, disse que queria orar e eu queria conversar, né? Disse. E a gente conversou, mas foi uma bênção, né? Conheci um pouquinho da tua história. E aí, no final, eu perguntei para aquele senhor, eu falei, olha, mas você ora pela tua cura? E ele disse, não, não mais, eu não oro pela minha cura. Para que eu vou orar pela minha cura se essa doença está me aproximando, está me permitindo levar Deus para as pessoas, para os médicos, para os hospitais, para as consultas, para os tratamentos todos que eu faço? E eu falei, meu Deus, e eu ainda quis, né, teimosa do jeito que eu sou, eu falei, não, mas o Senhor tem que orar pela tua cura. Vamos orar pela tua cura, eu vou orar pela tua cura. E eu orei pela cura dele, mas assim, a perspectiva dele já não está mais aqui. Os olhos dele já não são mais aqui nessa terra. Ele tem um olhar muito espiritual. Ele sabe que o lugar dele não é esse. Ele está de passagem. E ele realmente está com o olhar no lugar certo. Não que a gente tenha que orar por doença. Porque o Senhor levou sobre ele toda a enfermidade. Amém? Só que na altura da vida dele, ele entendeu que aquilo ali é um instrumento poderoso. Dele levar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Então, quando eu perguntei, eu fiquei realmente surpresa, porque ele já não ora pela cura dele. Ele ora para que ele continue falando de Jesus através dessa doença, que o Senhor permitiu ele ter, né? E que eu creio que, se for da vontade do Senhor, ele vai ser curado de um dia para o outro. Mas, se não for, ele vai morrer e até os últimos dias de vida dele, ele vai celebrar Jesus, independente da dor, independente da circunstância, independente da limitação dele, independente da condição física dele. Ele vai viver dessa forma. Amém? Então, aí aqui eu escrevi, né? Aquele homem não tem os olhos nesse mundo, os seus olhos estão na eternidade. Literalmente, ele entendeu que não é daqui, que ele pertence a um lugar que não tem choro, que não tem doença, que não tem sofrimento. E que, assim como a minha tia Sebastiana, de 90 anos, ele vai voltar para casa. E ele vai viver uma eternidade com Jesus. Então, aquele senhor, igual a minha tia, igual a todos aqueles outros amigos ali, né? Louvando e recitando salmos, todos eles tinham essa convicção, né, da salvação deles. E é essa convicção que a gente precisa ter. De nada adianta a gente servir, a gente buscar, a gente clamar, a gente adorar, se a gente não tem essa convicção. A gente precisa ter a convicção da salvação. E a gente precisa amar a ideia de que um dia a gente vai viver a eternidade com Jesus. Amém? E por mais que seja um tabu, às vezes, a gente falar de morte, não estou aqui para falar de morte, estou aqui para falar de vida, mas a gente que crê em Deus, que somos filhos, quando a gente morre, a gente não morre, a gente vive. Existe algo maior para a gente. Existe algo mais poderoso para a gente. Amém? Quem é estrangeiro aqui nessa terra? Quem está de passagem? Amém. Glória a Deus. Então, a gente também tem que celebrar a vida eterna. A gente tem que cumprir o nosso ID aqui nesse tempo, cumprir a nossa missão, que tem muita coisa, como eu falei, para cada um de vocês. Tem muita coisa para cada um de vocês. E vocês sabem que tem. É o quê? É isso, amém, em nome de Jesus. Mas a gente tem que celebrar também a vida eterna, a eternidade com Jesus. Amém? Então, era basicamente esses 2 pontos que eu quis trazer para você. Eu não sei se fez sentido para alguém, eu não sei se gerou esperança no coração de vocês, se gerou ânimo, se trouxe alegria. Eu espero que sim, porque a palavra de Deus fala que não volta vazia, né? Então, eu creio que, mesmo a maioria sendo já convertido, mesmo a maioria já tendo Jesus como único e suficiente Salvador, autor e consumador da fé de vocês, eu creio que Deus tem sempre uma porção nova para derramar sobre nós. E eu creio que essa porção nova foi derramada hoje. Aqueles que não são batizados, para a glória de Deus, no próximo batismo estarão se batizando. E pode me convidar, como é que é o nome da senhora? Sônia, se a senhora me convidar, eu venho, tá? Me convida. É isso aí. E se tiver medo de entrar na piscina aqui, a gente batiza numa piscina em casa, no chuveirão, na praia, a gente dá um jeito. O negócio é batizar. Amém. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha feito sentido. E para fechar, convocar vocês, de fato, a priorizarem, né, a vida eterna, a realmente vocês viverem em função dela. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que a gente precisa de sustento, eu sei que a vida não é tão fácil como talvez pareça que eu esteja colocando aqui, mas a gente tem um Deus que é poderoso e a gente tem um Deus que o tempo todo pede que a gente descanse nele. Então, eu estaria sendo hipócrita. Então, eu preciso falar para vocês, olha, descansem nele. Por mais difícil que seja, descansem nele. Porque a melhor parte é a vida eterna com Ele, é a nossa salvação. Então, hoje eu creio que o Senhor quebrou algo muito, que talvez me impedisse em muitos momentos de testemunhar da minha história.
Hoje, no momento da oração dela e no louvor também, o Senhor falou, Loiane, o maior testemunho é a salvação, é a vida eterna, é a conversão. E você tem isso, você pode compartilhar do meu evangelho. Você pode compartilhar da minha palavra. Então, você não precisa viver uma grande doença, ou uma grande situação, ou um grande problema para você testemunhar com poder, né? O maior testemunho de poder é realmente a nossa entrega, a nossa rendição. Amém? A rendição dele por nós, o amor dele por nós. E é isso, eu queria convocar vocês realmente a orar com vocês a respeito da eternidade, de vocês terem olhos na vida eterna. E se tem alguém aqui hoje, né, por alguma situação, com o olhar perdido em alguma causa, alguma dificuldade, alguma demanda, algum relacionamento, algum problema, alguma preocupação, ansiedade que seja, se tem alguém aqui com o olhar perdido ainda nisso, é realmente você orar nesse sentido, Senhor, inclina os meus olhos para o lugar certo, né? Tira os meus olhos desse lugar de medo, desse lugar de pavor. O Senhor não me criou para isso. A gente precisa resolver os nossos problemas, a gente precisa resolver as nossas causas, mas às vezes não é no nosso tempo, na maioria das vezes é no tempo dele, né? Então a gente só vai viver milagres, sinais e maravilhas quando a gente permitir que ele vá na frente, quando a gente permitir que ele tome realmente, que ele abrace, né, os nossos problemas, que às vezes a gente quer abraçar tanto que a gente nem permite o Senhor abraçar. Deixa que Deus abrace, levar para ele, e para que a gente volte os nossos olhos, né, o nosso olhar para o lugar que precisa estar, que nunca deveria ter saído. Amém, gente? Então é isso, eu espero que de alguma forma tenha sido bênção para cada um de vocês. E eu posso orar? Amém. Alguém, olha, eu querendo que alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Amém. Então vamos orar, gente? Amém. Fechem os olhos. Quem quiser ficar de pé, fica. Quem quiser ficar sentado, é o teu momento agora com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, porque mais uma vez a tua palavra ela foi pregada. Senhor, obrigada pelo privilégio de estar aqui. O Senhor sabe, Deus, que por mim eu não estaria, por mim eu não viria, mas eu creio que o Senhor fez algo novo aqui nos corações, Pai. O Senhor entregou algo poderoso, uma porção nova, e eu te louvo por isso, Jesus. Eu oro, Pai, de verdade, para que o Senhor possa ajustar tudo aquilo que precisa ser ajustado, que o Senhor possa alinhar, Pai, tudo aquilo que precisa ser alinhado. Senhor, se for olhos que estão desalinhados, coração, emoções, Senhor, eu peço agora que o Teu Espírito Santo, Pai, possa sondar o coração de cada filho Teu nesse lugar e possa redirecionar, Pai, os Teus propósitos, os Teus caminhos, Senhor, aquilo que o Senhor espera de cada um. Pai, no nome de Jesus, que ninguém saia daqui perdido, aleatório, sem ter convicção da salvação, sem entender que não faz sentido viver essa vida sem deixar um legado espiritual, sem deixar uma oração, ou um cuidado, ou um carinho, ou uma palavra de encorajamento na vida de alguém. E, Pai, é um trabalho de formiguinha, é todo dia, toda semana, o tempo todo, a gente está cultivando e semeando, Pai, em cima desse legado, desse propósito que o Senhor nos confiou. Então, Deus, eu oro pelos corações, pelas emoções, pelos pensamentos. Nós temos a Tua mente, Pai. Eu declaro que cada um aqui tem a Tua mente. Eu declaro que cada um aqui tem um coração parecido com o teu. Eu declaro que ninguém aqui, Pai, tem dificuldade de se arrepender ou de pedir perdão. Eu declaro que todos aqui, Pai, buscam viver uma vida reta, uma vida santa, Pai. Que eles realmente entendam que eles não são desse mundo, que eles não são daqui, que eles são estrangeiros e que por isso eles precisam sim ser diferentes. Então, Pai, que se há algo ainda alguma situação, algum comportamento que ainda impeça eles de viverem o sobrenatural contigo, eu peço para que o Teu Espírito Santo possa convencê-los, possa mostrar de uma forma bem clara, para que eles possam realmente subir de nível, Pai. No nome de Jesus, que eles possam subir de nível espiritual, porque independente de idade, Senhor, existe sempre algo novo, algo a mais, algo maior para eles, Pai, no relacionamento contigo. Então, essa é a minha oração, já te agradecendo, Pai, pelos milagres que o Senhor vai nos permitir viver hoje, pelos livramentos que o Senhor já nos permitiu viver hoje.
E no nome de Jesus, continua abençoando esse ministério, a Jaque, a Michele, Pai, todos os envolvidos, Senhor, não deixa que morra, Deus, esse ambiente de glória, Pai, esse ministério, Senhor, tão poderoso, que como eu falei no início, vai alcançar gerações, Pai. No nome de Jesus, essa é a minha oração por esse povo. Amém. Deus abençoe. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.